Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Feliz porque é sexta-feira, boa tarde. Fala, Zequinha. Tranquilo? Boa tarde, irmão. Show de bola, e você? Bem Tudo também, graças a Deus. Tranquilo aí? Família boa, saúde boa, Tudo sextou. bem, cara. Sextou, mó sol. É, rapaz. Rapaz, eu perguntei Não, de isso não. manhã, por Tá vendo que como você mente? por que a frente fria, cara, gosta de passar o final de semana aqui? É porque todo mundo gosta de final Vai de pra semana. segunda ou terça? Todo mundo gosta de final de É. semana, inclusive a frente fria. Só que o final de semana eu não gosta da frente fria, ninguém gosta. Não, mas a ela gente não gosta do frio no final de semana, irmão. Essa é a verdade. Meu Pô, às vezes camarada. você só tem um final de semana pra fazer alguma coisa. Aí frente vem fria. a frente fria, que gosta Em de final de semana. Teresópolis, então, irmão, nunca vi. pra ver. Rapaz, gosta muito, É né? verdade. Mas aqui o clima é quente e também, cara, né? Ontem Em campo. Ontem o Vasco passou nos pênaltis, né? O jogo ficou 1-1 mesmo, placar Como- do jogo de ida. Como eu havia dito, né? É verdade. Parabéns, cara. Acertou o placar. E aí, o Vasco acabou passando nos pênaltis, né? No Newton Santos. Sim, Zeca. O jogo foi bom, cara. Foi um jogo, de certa forma, aberto, né, cara? As duas equipes tiveram bastante chances, né? Cara, talvez numa infelicidade do Neto, né? Rapaz, eu também... Assim, não sei se foi bem uma falha, mas... naquela falha. Eu fiquei na sensação que ele poderia ter botado a bola pro lado, em vez de ter tentado... Eu fiquei com a sensação que ele tentou segurar a Eu bola. também tive essa sensação. Eu fiquei com essa sensação. E ela veio venenosa, né? Na o falta Coutinho do bateu muito Coutinho, bem. né? O Coutinho bateu muito bem. Mas e, tava longe, cara, dava tempo dele o- tentar espalmar então, né? Jogar lá pra escanteio, sei lá. Eu não lembro quem fez o gol. Foi quem fez o gol? Você lembra? Foi o... Rapaz... O Botafogo foi o Telles. É. Me deu branco agora, você acredita? Rapaz, eu preciso lembrar também. Enfim, mas o jogador do Vasco foi feliz, daí nada com isso, foi lá e guardou, e isso aí. É o Vasco que por tudo que fez no primeiro jogo, eu achei que nesse talvez segurasse um pouquinho mais. Achei que o Vasco deu uma caída quando saiu o Coutinho. O Vasco perdeu um pouco o meio campo, né? Mas foi bem o Vasco no jogo. A gente que não tá acostumado, né? Não tá acostumado não, mas a gente não tem visto o Vasco brigando lá em cima nas tabelas, né? Na tabela. Um bom Mas, tempo, né? sim. Poxa, a torcida... Né, um tempo que não veio o Vasco, e agora tem essa chance de título, né? Vai pegar, assim, 3 times que estão bem fortes, o Vasco precisa ajeitar, mas, cara... Pode eu acontecer, diria, né? opinião. O Fluminense aí tá aí, né? O Cruzeiro e o Corinthians também. Minha opinião, o Vasco é o azarão, né? Dessas semifinais aí da Copa do Brasil, na minha opinião, o Vasco é o azarão. Mas o David Ancelotti falou aí na coletiva pós-jogo, né? Ele classificou como uma decepção, não desmerecendo o Vasco. Ele falou que foi uma decepção por toda a festa da torcida. Ele falou que lamentava muito por isso, né? Porque teve uma grande festa. Ele achou que o Botafogo jogou melhor. Na opinião dele, o Botafogo jogou melhor e merecia, né, a classificação, assim como o Diniz também achou que o Vasco merecia a classificação. Assim, lógico, né? Cada um vai achar que o time merecia. Nenhum Seu dos time. os dois times não foram competentes, digamos assim, pra classificar com bola rolando. A classificação ficou pros pênaltis e, cara, ali não vou dizer nem que é loteria. É o goleiro, cara. O goleiro, de fato, fez a diferença, né? O Jardim acabou fazendo uma defesa, mais uma, né? São cinco disputa de pênaltis seguidas em que o Jardim é importante e classifica o Vasco, então essa foi mais uma, sim. E aí o que acontece, né? A torcida ficou, lógico, né? Triste, mas do lado do Vasco tá todo mundo feliz, Com né? O certeza. Botafogo ficou chateado. Triste. O Nuno fez Nuno o Moreira, gol, ele Nuno mesmo, Moreira. isso mesmo. Isso O aí. Zeca, o Ancelotti também justificou, É, muita gente não entendeu. Muita gente não entrou. Lógico que assim, muitos jogadores vieram da FIFA, mas o Montoro, por exemplo, Mas né? Por que que Montoro não e Danilo, entrou? né? Ele justificou isso aí, por que o Montoro não entrou. O Montoro nem aqueceu. O Danilo também ficou de fora, né, cara? Ele justificou aí. Ele explicou que também o porquê do Savarino começar no banco, né? Os 3 eram cotados pra jogar ontem. Mas ele explicou que o seguinte, o Montoro teve uma gastroenterite, acabou vomitando, aí ele falou que o Montoro não teria forças aí pro jogo, tava sem forças pro jogo. O Danilo teve um problema físico na sexta-feira, acabou não treinando também. Aí por isso ele optou por não usar o Danilo, porque ele achou muito arriscado, podia trazer uma lesão mais séria e, né, assim, embora fosse um jogo muito importante, ele achou melhor não usar, né, o Danilo. Porque como, né? Se o cara não tá 100% assim, né? Você recuperou e complicado. tudo, mas podia voltar a ter uma lesão séria. Eram 2 riscos. Ele
como foi com o Arthur, né? O Arthur entrou durante o jogo e não ficou 15 minutos em campo, sentiu e saiu, né? Ele teve que perder uma substituição, essa é a verdade. Mas ele também falou do Savarino. O Savarino chegou no hotel 5 da manhã, não treinou, e com isso, cara, complicado. Ele até falou... É difícil. Ele até falou que confia plenamente no Correa, né? Que jogou no lugar do Savarino, e também falou do Matheus Ponte, que confia nos dois, né? O Matheus Ponte iniciou no lugar do Vitinho, né? Cara, é complicado. A vida do técnico é difícil, né, cara? Que se ele bota esses caras e o Botafogo vai mal, o pessoal ia falar que, chegou de data FIFA, todo mundo morto, botou em campo e tal, tirando o Montoro tirando o Montoro e o Danilo, que são outros casos. Aí não coloco os caras. E aí... Por que não usou? Os caras estavam lá, por que não começou? Eu tava pronto pra falar isso, entendeu? Porque eu não entendi. Na minha opinião, era muito melhor ele começar com o cara e depois... morreu, tira. Cansou, tira. Mas, cara, assim, o Botafogo foi bem no jogo, né? Embora não tenha usado, talvez, os principais jogadores, o Botafogo foi bem no jogo. É isso. E o Vasco, cara, passou. E o Diniz falou, cara... Feliz da vida, né? A classificação foi merecida. E ele falou, a gente treina sempre bastante pênaltis mesmo... que não tem uma chance assim grande, né? Mas assim, sempre tem, lógico, né? Mata-mata, então tem que treinar sempre, todo dia, tá certo. Aí quando acontecer, o time tá preparado, né? Diniz feliz da vida. E, cara, um roteiro interessante, né? O Robert Renan foi o cara que foi lá, bateu o 5º pênalti. Ele classificou, o Vasco recém-contratado, né? Ele não jogou o primeiro jogo, tava ainda sem ritmo, coisa e tal. Mas ontem, cara, ele entrou, o zagueiro foi lá, marcou o gol. E o Vasco se classificou. Sim, ele entrou no lugar personalidade, né? Sim, entrou no lugar do volante, né? Entrou ele entrou na zaga e o Hugo Moura voltou pra posição de origem, né? Cara, ele... Eu falo muito cara, né? Ele foi pro... Ele até estava apto a jogar o primeiro jogo, né? O jogo de ida, mas... não estava bem fisicamente, digamos assim, não tava... Pro jogo... O condicionamento físico talvez não fosse o ideal. Pois pro jogo mata-mata assim, tem que estar 100%. E ainda, ou pelo menos perto. Muito provavelmente ainda não bateu os 100%, talvez por isso a improvisação do Hugo Moura na defesa, né? Mas mostrou muita personalidade, bateu um pênalti impecável, deslocou o Neto, né? O Pulmita chegou a falar que eu mandei ele cavar, mas ele não viu e tal. Eu falei pra ele fazer a cavadinha, mas ele não viu. Teve aquela polêmica no Campeonato Gaúcho, ele foi lá dar uma cavadinha. Não lembro se foi no Campeonato Gaúcho, acho que sim. A torcida lá do Inter ficou bolada com ele, eles ficam chateados. É. Cara, mas é verdade, certo, não sei se você vai lembrar, teve um lance aí, eu só não lembro qual foi a competição, que o Alexandre Pato, cara, fez isso lá no Corinthians. Aí tinha um goleiro, eu lembro, acho que foi o Danilo, o goleiro Danilo Fernandes. Uhum. Queria matar o Pato, porque, cara, ele já tinha dado entrada, já achava que, né, ia classificar, na cabeça do jogador também é assim, né, egozão. Achou que ia classificar e acabou dando entrada num carro, num apartamento, sei lá. O Pato foi, cavou, perdeu o pênalti, Corinthians eliminado. Que coisa, queria matar o cara. O Pato. Teve que depois jogar as prestações pra frente. Aquele tal negócio. Aquele tal negócio. Você tem que ter muita personalidade pra cavar e tem que ter muito culhão, digamos assim, pra poder aguentar se você perder. Porque não, você, assim, o último pênalti, né? Na verdade, todos, né? Tem que realmente... Beleza, você vai virar a cara. Virar a cara foi o Alisson ia falar disso também. Mas você vai cavar num pênalti. Último, que seja, né? A não ser que tivesse muito garantido, né? Sei lá, o Botafogo tivesse perdido 2 pênaltis, o Vasco ainda não fosse o último do Vasco e tal. Aí, como é que eu vou dizer? A responsabilidade não é tão grande. Teria uma gordura. Mas, cara, se ele perde o pênalti ali, ele já não jogava no Vasco mais. Pois é. Pô, o cara tá estreando. Era a estreia do cara, o pênalti final, ia dar a classificação, o cara cava e perde. Imagina. Porque assim, perder faz parte, mas realmente é o jeito como o cara faz. Bom, vai na segurança que é melhor. É melhor. O Vasco encara o Fluminense, né? Que se classificou, venceu o Bahia. E aí, os confrontos, cara, agora só em dezembro, né? Só em dezembro, dias 10 e 14 de dezembro, uma quarta e um domingo. As finais estão previstas, né? A final, no caso, né? Os jogos da final estão previstos para o dia 17 e 21 de dezembro. Cara, nos últimos anos aí, os confrontos do Fluminense e Vasco ficam meio abertos. Onde vai ser? São Januário, Maracanã. Mas não... Mas não vai ter essa dúvida agora. Sim, pro ano de 2025 e 2026, o Vasco e o Fluminense selaram um acordo aí, vão fazer todos os clássicos aí entre eles no Maraca. Então teremos semifinais no Maracanã.
uma possibilidade do Vasco jogar com mais torcida, né? O Maracanã tem mais capacidade do que o... Sim. Tem que ser semifinais, né? Cara, porque o que acontece? Ia ficar, de certa forma, desequilibrado pro lado do Vasco. Exato. Porque o Vasco ia jogar em São Januário. É muito bom jogar em casa, ótimo, mas não a capacidade é bem... Não faz meio a meio em São Januário, não tem condição de fazer menor. meio a meio, né? Eu acredito que o Fluminense poderia levar a torcida, né? Ontem a gente teve um caso, né, de confronto, torcedor morto, infelizmente, mais uma vez. É complicadíssimo isso. Não muda, por mais que se tenha toda... Tudo, toda a estrutura, sim, de segurança. Toda, mas é triste, infelizmente, né? As torcidas acabam marcando pra fazer fora, longe. É difícil, né? É complicado. Mas é isso. E assim, a expectativa, claro, de casa cheia nos dois jogos. Não, com certeza, com certeza. São sempre finais, também, né? A final, porque teremos um Carioca na final. Isso é fato. Teremos, teremos pelo menos mais 3 jogos de Copa do Brasil aí no Maracanã, né, Zeca? Falando de Campeonato Brasileiro, o Vasco joga domingão, às 8h30 da noite, contra o Ceará, lá em São Januário. O Botafogo... Também domingo joga contra o São Paulo, lá em São Paulo, às 5h30, da tarde. O Fluminense joga amanhã, como falamos do Fluminense, o Fluminense joga amanhã contra o Corinthians no Maracanã, às 9 da noite. E lembrando, Zeca, o Fluminense é o único vivo em 3 competições aqui no Brasil, né, Zeca? Tá jogando na Sul-Americana, vai jogar as quartas de final ainda, na próxima semana já começam, né, as quartas de final da Sul-Americana. O Fluminense encara o Lanús. Tá na semifinal da Copa do Brasil, como a gente falou, e contra o Vasco. E tá no Brasileiro, tá em nono, ainda tá, de certa forma, vivo, ainda tem chances, né? Então o Fluminense tá bem demais. É o único que pode fazer uma tríplice coroa esse ano. Será, cara? Tudo é possível, Imagina. Né? É muito complicado, né? É difícil, né? Falando assim de brasileiro, mas, sim, cara, as outras muito duas difícil, competições, quem sabe? Tudo pode acontecer. Exato. Bom, e o Flamengo encara o Juventude domingo, jogando lá no Alfredo Jaconi, às 4 horas da tarde. O técnico Felipe Luiz, cara, ganhou aí mais 3 reforços, né, no treino de ontem. Galera voltando aí depois da data FIFA. E aí, como é que tá o Flamengo pra esse jogo? Então, Zeca, é o seguinte... o Flamengo tem algumas dúvidas, né? Tem alguns reforços, como você falou, né? O Vinha, o Carrascal, o Samuel Lino se representaram, né? O Carrascal nem jogou, né? O Carrascal dos flamenguistas, dos jogadores do Flamengo, né? No caso, que foram convocados, ele foi o único que não jogou, né? O Plata foi o único que fez 2 jogos, jogou os 2 jogos do Equador, e com isso ele conseguiu um dia a mais de folga, né, do que o Samuel Lino, Carrascal e Vinha, né? Ele só se apresenta amanhã ao Flamengo, se apresenta hoje, a folga dele foi até ontem, eles se representaram ontem, esses três aí, e já treinaram. O Plata treina hoje e ainda não sabemos como o Felipe Luiz vai lidar aí com esse time. Pode ser que ele segure o pessoal que foi pra data FIFA, né? Acredito que Varela teve uma lesão, né? Muito provavelmente vai ser preservado. O Arrascaeta deve ir pro jogo, né? O Vinha vai disputar com o Ayrton Lucas, a vaga ali na lateral esquerda. O Pulgar segue fora, né? Quem muita dúvida se vai relacionado ainda pro jogo ou não, é o Bruno Henrique, que até agora ainda não saiu o resultado, se vai ser concedido, né, na verdade, o efeito suspensivo pra ele poder continuar jogando, até que seja julgado aí o recurso, né? Pelo menos até agora, 1 da tarde, até agora nada. Sim, né? As prováveis baixas do Flamengo são Bruno Henrique, Varela, Alexandro, Jorginho, né? Plata pode ser que por ter jogado os 2 jogos, né? Pode ser que não jogue também. Mas domingo. assim, Varela, Alexandre, Jorginho muito dificilmente vão ser relacionados, né? Vão viajar, porque ainda vão ser avaliados até amanhã, né? O Flamengo viaja amanhã, então ainda não saiu o resultado, se estão aptos, se não estão. O Felipe Luiz já falou que não vai arriscar jogador, né? Então não vai arriscar lesão, então possivelmente esses jogadores não sejam relacionados. Bruno Henrique ainda fica nesse aguardo, né? Se não sair o resultado hoje, aí só semana que vem, então a gente não sabe se vai ser relacionado ou não. A gente tá no F5, nos sites, né, de notícia pra nada ver por enquanto, se dá tempo de falar, mas não dá. O Flamengo entrou com esse recurso aí pra ter esse efeito suspensivo pra ter ele aí nos próximos jogos, né, Bruno Henrique, Flamengo... até que realmente não seja batido o martelo. É verdade. Vamos ver, mas enfim. O Flamengo contra ele tem o famoso tabu, né, que o Flamengo não ganha lá já desde 97, não é isso? É muito tempo, meu irmão. O Flamengo não joga lá, e não ganha lá.
Então, o Flamengo que depois de 19 quebrou vários tabus. Vamos ver se quebra mais esse. Né? É isso. Vamos aqui para os palpites, então. Vamos. Rapidinho. Nino Gabriel não mandou. Opa, vai mandar agora. Ué, Gabriel. Ele tava lá, cara. Desculpa. Ele mandou aqui um opa. Sabe quando o cara assim, opa? Enquanto ele manda os palpites aí, vamos falar uma curiosidade. Manda aí. O Arrascaeta foi eleito aí o craque do Brasileirão no mês de agosto, né? Cara, é uma coisa corriqueira de todo mês, eles escolhem um craque, né? Legal o seu Arrascaeta, ele que foi muito bem no mês de agosto, realmente. Vamos ver se mais alguém se credencia, né, dos times do Rio aí a ser craque do Brasileirão no mês de setembro. É isso, muito bem, ó. Ele mandou aqui, Flamengo 2, Juventude 1. Vamos lá, fala aí. 1-1 Flamengo e Juventude. Não vai ganhar lá, não. Rapaz, lá pra mim... lá pros duro, times né? cariocas... É difícil. Eu acho que vai ser 0x0. Mandou aqui, ó, Fluminense 2x1. Fluminense joga contra o Corinthians, né, amanhã. 2x1. Cara, eu acho que o Fluminense amanhã ganha também. 1x0. Dois semifinalistas de Copa do Brasil, né? É verdade. Cara, eu acho que o Fluminense ganha tranquilo. 3x1 Fluminense. 3x1? 3x1. Vou botar um golzinho pro Corinthians pra ajudar eles. Muito bem. Ele mandou aqui, Botafogo 1, São Paulo 1. Palpite do Gabriel também. O Botafogo precisa ganhar esse jogo, né? Porque o Ancelotti falou que ele vai dar valor, precisa se classificar, né? Para as competições internacionais. No próximo ano, Libertadores. E agora só né? tem o brasileiro. Agora... Seguinte. Botafogo e São Paulo? Botafogo e São Paulo. Lá. 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo? Tá baqueado, né? Não sabe se o Danilo, se o Montoro também acho que o São Paulo aptos. ganha. Eu acho que o São Paulo ganha por 2x0. Ele mandou aqui também o jogo do Vasco. Deixa eu ver. O Vasco joga contra... rapaz, ele encara o Ceará. Mas vai ser em São Januário. Ele acha que o Vasco perde por 2x0. Vasco perde. Vasco e Ceará lá, né? Não, lá. São Januário, cara. Não, em São Januário. São Januário. Vasco ganha, pô, de pé nas costas, tranquilo. 2x0 Vasco. 2x0 pro Vasco. Beleza. Gabriel já acha que o Vasco vai perder por 2x0. Por quê? Cara, eu acho. Gabriel é anti-Vasco, eu não sei o que deixa ele o cara tem. dar o palpite dele. Ele apostou ontem no Botafogo. Já Você não gosta do despertou Vasco, o cara não, Gabriel? depois do... O cara tava lá cochilando e falou, opa, aí agora 2x0 tá Vasco, criticando. Amanhã não, domingo. Bom, eu acho que o Vasco, cara... Eu acho que vai dar empate, 1x1. Empate? Beleza? Tá no empate tu hoje, né, cara? no Quem empate. que falou que ia ganhar aí? Quem falou? Qual o time aí que tu falou que ia ganhar? Agora, não lembra não cara, teus palpites não? Tá vendo? agora, Tá pegando cola? Eu não vou lembrar, velho. Então tá bom, chega. Tá bom, um abraço. Valeu, Zequinha, abraço. Valeu. Esporte Terê. Esporte Terê FM.